Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Fórum Tira Dúvida a respeito de um assunto que está muito em alta esta semana. Vou iniciar o convite para a doutora Maria Beatriz e logo já iniciaremos a nossa live. Vamos lá, esperar a doutora Beatriz entrar. Olá, doutora, tá me escutando? Boa tarde. Vamos lá, ajustar aqui a câmera para a gente ficar. Vamos aguardar os nossos seguidores estarem entrando para a gente começar mais um Fórum Tira Dúvida a respeito de mais um tema envolvendo benefícios de amparo assistencial, o qual tem tido bastante repercussão e os seguidores estão questionando essa semana. Vamos aguardar a entrada dos nossos seguidores para nós começarmos esse assunto, para esclarecer a respeito da possibilidade de fazer empréstimo consignado para os beneficiários do BPC Loas. Essa discussão voltou-se à tona novamente em razão de uma decisão do STF nessa semana, que nós vamos estar tratando sobre o tema, e aí pedir a opinião da doutora a respeito da repercussão dessa possibilidade de empréstimos consignados aos benefícios assistenciais de transferência de renda, da mesma forma que é feita aos benefícios previdenciários. Vou aqui aguardar os nossos seguidores que estão entrando, esclarecendo a eles que nós podemos estar recebendo as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto no nosso chat. Pode estar mandando enquanto a gente vai estar conversando, que após o nosso bate-papo a gente vai estar esclarecendo as principais dúvidas que forem aparecendo. Eu passo a palavra primeiro para a doutora Maria Beatriz Bros. Ela vai estar falando um pouquinho da sua doutora, tudo bem? Nosso Obrigada pela doutora. chance aqui da oportunidade de estar oferecendo aqui o espaço para a gente estar passando mais informações aqui para as pessoas que têm interesse de aprender mais e saber mais dos seus direitos, né? Tanto, mesmo se não for fazer um empréstimo de LOAS, mas é sempre bom você ter conhecimento sobre os seus direitos, sendo consumidor, sendo previdenciário. E a gente hoje aqui vai bater um papinho sobre os direitos para passar mais informações para vocês. Agradeço desde já aqui a oportunidade de eu estar divulgando meu trabalho aqui no espaço, no portal da Previdência, e espero que todos gostem hoje do nosso bate-papo. E vamos esperar, assim, o pessoal entrar, para daí a gente já começar o nosso debate. O assunto em voga dessa semana, da dúvida dos seguidores sobre a possibilidade de empréstimo consignado, advém da decisão do dia 11 de setembro do STF, que concluiu a votação no plenário virtual para manter a liberação dos empréstimos consignados às pessoas que recebem benefício de prestação continuada, e essa decisão foi tomada por unanimidade, algo que todos já estavam esperando uma resolução, porque em junho desse ano realmente foi aprovada nova lei autorizando esses empréstimos consignados, que o ano passado já havia sido autorizado por um tempo. E aí veio a Lei 14.600 de 2023, que autorizou de novo essa concessão, mas imediatamente à publicação dessa lei, o PDT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o STF entendeu por bem suspender essa possibilidade dos empréstimos, tá? Até que se decidisse a respeito disso. Então, o assunto debatido nessa ação direta de inconstitucionalidade desse partido
entendeu que a medida podia ampliar o superendividamento, né? E deixar o beneficiário de um benefício, Sim. já que é concedido para pessoas em vulnerabilidade, mais vulnerável, já que a renda deles iria ficar comprometida antes mesmo do recebimento. E que a doutora acha dessa opinião emitida pelo partido A quando propôs doutora essa faz todo ação direta sentido, de porque inconstitucionalidade? esse é um benefício assistencial. E o que significa? São para as pessoas mais vulneráveis, realmente, da sociedade. E dispor de mais margem para empréstimo para esse tipo de população tem que ser analisado e tem que ter cuidado. Porque são para pessoas mais. São as pessoas idosas, são as pessoas com deficiência, são pessoas que já têm uma certa dificuldade aí de gerar a sua própria renda. Já é um benefício de um salário mínimo apenas. E ainda, pelo que eu analisei aqui, aumentou ainda mais a margem de consignável, né? Foi para 45%. Então, é 45% da renda, que já não é muita, que é um salário mínimo, que pode ser comprometida com empréstimos. E o que a gente vê muitas vezes é que as instituições financeiras eles aumentam juros, colocam juros exorbitantes e a pessoa fica anos pagando ali o empréstimo e com valores muito superiores ao que realmente contratou. Normalmente é num momento de dificuldade que as pessoas acabam contratando esses empréstimos. E isso pode realmente levar ao superendividamento dessas pessoas. E como a doutora está passando aí para vocês, houve essa elevação da margem de consignado, né, para pessoas dessa vulnerabilidade social. E até mesmo já logo após a decisão da STF, já veio a instrução normativa número 154, que foi assinada, vai ser publicada ainda no Diário Oficial para dar essa agora execução do estudo, né, sobre essa margem do consignado, elevando esses valores. E essa instrução normativa, a doutora, fala de uma aplicação da taxa de juros de 1,91%. E o Ministério da Previdência e o INSS emitiram nota que eles orientam os beneficiários do BPC a buscarem as taxas mais baixas antes de contratar esse tipo de empréstimo. Como que é feito essa busca dessas taxas mais baixas? Então, Tem doutora, algum assim, lugar que prevê as essas taxas, taxas doutora? não tem nenhuma previsão legal para normalizar o quanto cada instituição financeira pode colocar de juros em cada contrato de empréstimo. O que acontece? O Banco Central, ele propõe uma média do mercado. Então, se você está pensando em fazer um empréstimo, o que você faz? Você entra no site do Banco Central, está lá disponível para todo mundo. Você entra no site do Banco Central e você pesquisa as taxas de juros do mercado. Por exemplo, hoje o assunto é o empréstimo consignado. Você entra lá, você entra na opção empréstimo consignado pessoal. Lá vai estar a taxa de mercado de cada instituição financeira que normalmente faz esse tipo de empréstimo, tá? Então, você tem que pesquisar, realmente. Você pesquisa nos bancos quais as taxas que estão mais favoráveis para você, porque realmente, assim, não tem uma lei falando, olha, até tanto por cento é abusivo. Passou disso, já não pode. É uma taxa de mercado, entendeu? Se tiver muito além dessa taxa de mercado, a gente considera se realmente que essa taxa de juros é abusiva, tá? Então, assim, o empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo com os juros mais acessíveis, que são mais baixas, que fica ali numa média de 1,91% ao mês, tá? A gente fala que normalmente não passa de 2,14% ao mês. Se passar mais disso, ou dessa média que o Banco Central estipula como razoável, aí a gente já considera abusivo.
entendeu? Mas assim, é uma pesquisa livre, qualquer pessoa consegue entrar no site do Banco Central e ir pesquisando esses índices do mercado antes de fazer qualquer empréstimo. É isso que eu aconselho para você não cair numa cilada e acabar pagando muito mais do que você acabou contratando num momento de dificuldade. Vamos relembrarmos que o ano passado já houve normativas prevendo essa possibilidade de empréstimo consignado para os benefícios assistenciais. Só que esse tipo de crédito foi interrompido em março deste ano e essa liberação foi inserida numa medida provisória do Bolsa Família em junho do agora passado, né? Relembrando o caso de quem está nos assistindo, né? O relator, o ministro Nunes Marques, ele alegou que essa suposta posição de vulnerabilidade do público-alvo do benefício de amparo social não retira a sua capacidade de iniciativa e de planejamento próprio. Mas nós, da área previdenciária, entendemos que quem está em benefício previdenciário é diferente de quem está em benefício assistencial. O benefício previdenciário, como a própria emenda constitucional fala, de uma aposentadoria programada. O benefício assistencial não. É voltado para quem está realmente em vulnerabilidade social. É um dos requisitos para que esses beneficiários consigam obter essa transferência de renda através da assistência. E aí, liberar um empréstimo para esses programas sociais deixou muitos sem compreender a fundamentação depois do que foi decidido a respeito disso. Doutora, o que a doutora considera a respeito sobre essa possibilidade dos empréstimos consignados Então, para quem doutora, como tem eu falei anteriormente, benefícios né, sociais? são já pessoas em vulnerabilidade social, são pessoas de baixa renda, que normalmente sempre estão passando ali por aquela dificuldade. Abrir essa possibilidade para essas pessoas pode até ser uma saída boa no começo. Só que a longo prazo a gente tem que ficar com o pé atrás um pouco, porque isso aí pode abrir margem para essas pessoas ficarem super endividadas e comprometerem a renda. Entendeu? Porque assim, essa modalidade de empréstimo tem até um limite. Tem um limite de até 9 empréstimos por benefício. Passando disso, a instituição não pode mais promover esse tipo de empréstimo consignado. Só que o que muitas vezes algumas pessoas fazem, tá precisando de dinheiro, começa a fazer outros tipos de empréstimo, que vai comprometendo mais ainda a renda, que são os pessoais, que não é descontado diretamente do benefício. E isso pode virar uma bola de neve, e essas pessoas que já são vulneráveis, ficar ali ainda com dívidas e ainda sem ali um mínimo existencial para conseguir comprar roupa, comida, alimentação. Então, esse é um problema que a gente tem que ver também a longo prazo, entendeu? E, assim, doutora, na prática, atuando nessas ações voltadas aos consumidores, desde o ano passado, quando foi permitido essa modalidade de empréstimo, a doutora observou que foram cometidas muitas vicissitudes dos bancos com relação à liberação Sim, desses com certeza, empréstimos doutora. para esses Algumas das beneficiários, doutora? precauções que eu até falo para quem for contratar esse tipo de empréstimo ou qualquer modalidade de empréstimo é que esses contratos são normalmente contratos de adesão. O que é um contrato de adesão? É aquele cujas cláusulas já estão pré-estabelecidas, ou seja, é difícil modificar. Então, quando você acaba contratando empréstimo, você já vem aceitando, teoricamente, todas aquelas cláusulas embutidas nesse empréstimo. E muitas vezes o banco não respeita os estipulados em lei. Como, por exemplo, os juros abusivos, o que acontece. O que acontece também é muita fraude, que aí
você acaba instituições fazendo empréstimos no seu nome sem o consentimento do consumidor. Então, são várias problemáticas aí que acontecem no dia a dia e passando para essas pessoas que recebem o benefício assistencial, que são pessoas mais simples, mais humildes, que têm dificuldade ali de entender uma cláusula que está no contrato, entender o que está vindo, o que está sendo cobrado. Então, isso é uma dificuldade bem grande que a gente vai podendo observar. Eu quero que isso não aconteça, mas é uma possibilidade, porque são pessoas mais vulneráveis socialmente, que muitas vezes não têm o discernimento de entender o que está ali discriminado no contrato, no que ela está assinando, no que ela está contratando. E as instituições, elas acabam se aproveitando disso, embutindo seguros, embutindo juros abusivos no contrato da pessoa. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. A gente observou bastante aparecendo nos extratos desses beneficiários desse período, muitas taxas também, né? Que ao questionar ali o que eram essas taxas, eles desconheciam que tinha alguma coisa a respeito disso, ou seja, eles não foram informados. Né? O que a gente observou bastante foram ocorrências de vendas casadas, que a doutora pode falar melhor do que eu sobre o Código de Defesa do Consumidor, sim, que ele sim. não autoriza. O que a gente percebe muito forma, é porque, assim, começou agora, né, os empréstimos nos beneficiários de LOAS. Mas antigamente, e até hoje em dia, né, em beneficiários de pensionistas, aposentados, que também são pessoas mais vulneráveis, isso acontece um monte. Juros abusivos, na própria conta benefício mesmo, quando você vai abrir essa conta, seguro de vida embutido, são taxas. Normalmente, sem o consentimento da pessoa, a pessoa só assina mesmo o contrato sem estar analisando, por confiar na pessoa, por realmente não entender as especificações do banco, acaba assinando e aquilo vai descontando do benefício da pessoa sem ela nem perceber. Hoje, até mesmo, uma pessoa veio relatar para mim sobre a ocorrência de não ter observado ao fazer o saque eletrônico da sua aposentadoria e seu benefício no caixa eletrônico, que vem ali antes da etapa de colocar para sacar, essa possibilidade. Você gostaria de fazer um empréstimo? E a pessoa relatou para mim, não, mas eu não estava pensando em fazer empréstimo. Achei que a pergunta do sim ou não era se eu queria sacar ou não, porque na sua base de instrução, ela não foi ler atentamente aquelas instruções do caixa eletrônico e acabou por permitir a contratação de um seguro para dar descontos no comércio. Quando ela foi perceber no mês seguinte, e aí foi buscar a orientação lá com a gerente ficou, olha, você fez isso no caixa eletrônico. E tentou argumentar. Não fiz, eu só pedi para sacar. E a gente verifica bastante pessoas reclamando também desses funcionamentos e dessas contratações realizadas no caixa eu acho um eletrônico. absurdo, mas também, né? as instituições fazem isso de propósito mesmo, permite a contratação de empréstimos ali no caixa eletrônico, sem muitas vezes ter ali um funcionário para explicar o que a pessoa está contratando, o que está as especificações do empréstimo. Então, muitas vezes a pessoa não sabe realmente o que está contratando e só está tentando sacar o benefício dela. Né? Esse é um grande absurdo que também está nas instituições, mas infelizmente ainda é válido a contratação de seguro pelo caixa eletrônico, infelizmente. Por isso que essa possibilidade, né, do empréstimo para as pessoas mais vulneráveis da sociedade devia ser analisada com mais cuidado. Além dessas previsões de seguros,
taxas, também a possibilidade deles estarem embutindo tarifas de manutenção de conta para eles. Normalmente isso acontece mais isso tem quando você vai requerer a abertura da sua conta do benefício, né? Nos empréstimos a gente vê mais a ilegalidade dos juros abusivos, né? Mas no momento que você vai abrir sua conta, sendo beneficiário de LOA, sendo pensionista, aposentado, a gente já orienta muito a você analisar o que está vindo naquela abertura de conta. Por quê? E ocorre muita venda casada nos bancos, né? Que é uma prática que o Código do Consumidor considera como ilegal e abusiva. O que significa a venda casada? Eles enfiarem seguros na sua conta, tarifas de envio de SMS, seguros de vida, seguro de saúde, fazer várias transações ali na sua conta e que você não está sabendo. Só que a partir do momento que você assina um contrato de adesão, você está assentando todas aquelas modalidades. Por isso que é importante você analisar o que você está assinando, tá? Você tem que ter ciência que a conta, quando você abre a conta no banco, não é só uma conta que o funcionário estipula para você. Temos a conta benefício, que é isenta de custas. Tem a conta corrente essencial, que também é isenta de custas. Você não é obrigado a pagar nenhum seguro ou tarifas ou a qualquer coisa que o banco tente ali enfiar em você, entendeu? Então, por isso que é muito importante você estar analisando, você estar lendo certinho o que você está assinando antes de abrir empréstimo, conta em banco. Então, se você, por exemplo, não tem discernimento, leve alguém de sua confiança com você para abrir essa conta no banco, contratar empréstimo, pesquise muito antes de fazer qualquer uma dessas coisas, para a gente evitar desaborrecimentos mais para frente. Tá, doutora, mas você está passando da prevenção, de fazer essa leitura previamente, com cautela, saber o que está assinando. Mas vamos dizer que a pessoa já foi lá, assinou, sem saber, e depois observou. O que dá para fazer para proteger? Caso isso aí aconteça, o Código de Defesa do Consumidor ele estipula a revisão contratual. Mesmo sendo o contrato de adesão, ele é sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Se tiver alguma cláusula abusiva que deixe o consumidor em extrema desvantagem financeira com relação à instituição, a gente pode fazer essa revisão de cláusula. E se for constatado essa venda casada, a gente pode inicialmente pedir o cancelamento desses descontos e a restituição dos últimos 5 anos dessas taxas e seguros que foram descontados indevidamente da conta do segurado, né? Isso tudo dá para fazer judicialmente. Isso. Anulação inicialmente. Pedir anulação dessas cobranças daqui não contratou? Tá. E se a pessoa caiu em alguma fraude também, tem certeza de que não fez aquele contrato, mesmo após analisar o contrato, considerar que aquela assinatura não bate com a sua, é possível fazer também o pedido da anulação desse? A gente entra com uma ação de desconstituição de contrato, que está acontecendo muito ultimamente, né? Você acaba passando os seus dados, ou você escreve os seus dados em algum site e os seus dados são vazados. Pode sim acontecer. Várias vezes já me deparei com clientes que tiveram seus dados vazados e foram feitos empréstimos no nome dessas pessoas. E nessa ação, né, que a gente pede para desconstituir o empréstimo, se houver alguma assinatura ou indício de fraude, dá para pedir uma prova pericial dentro desse processo para a gente cancelar e ainda pedir todos os valores descontados de volta como restituição. Além de danos morais, que também dá para pedir. Tá. Então, pessoal, veja que não é porque está liberado o empréstimo que você tem que fazer. Dever aos bancos não é economicamente saudável. Dívidas financeiras causam a vida psíquica, danos de difícil
muita reparação e muitas das vezes demanda uma série de processos, como a doutora explicou aí, de anulação, ou para provas dessas fraudes, ou para revisionar aquilo que foi contratado, para provar que foi feita uma venda casada. Assim, cuidar dessa saúde financeira é tão importante quanto a saúde mental, física e psicológica, né? E caso precise de mais informações, é importante consultar um profissional da área jurídica da sua confiança, que vai poder te ajudar se aquilo que o banco está ofertando está dentro dos parâmetros, está correto, aquilo que foi contratado realmente tem a previsão, você estava ciente daquilo tudo para poder tomar essas medidas judiciais cabíveis. Agora, vendo aqui a pergunta dos nossos seguidores, ele está dizendo que em Fortaleza não há vagas para perícia social. Doutor, realmente aqui a gente também apresenta bastante dificuldade. O governo tem expedido notas falando de fazer mutirões, mas a demanda só aumenta e a quantidade de servidores para atender todos esses beneficiários não diminui. Então, a gente precisa continuar essa luta aí para poder conseguir garantir o direito das pessoas. Quer dizer, se não faz a perícia social, a pessoa não tem nem direito ao benefício, né? Quanto mais conseguir fazer um empréstimo. Então, vamos continuar nessa batalha aí para a gente conseguir ofertar esses benefícios. E, mais uma vez, agradecer a doutora Beatriz, que fez esses esclarecimentos a respeito das repercussões que podem advir desses empréstimos confinados aos beneficiários do benefício de prestação continuada, do Bolsa Família, que podem sofrer consequências bem danosas se não prestarem atenção e, de repente, comprometer uma renda que já é muito pequena, que estão em vulnerabilidade social, sim. Diferentemente do que o ministro falou lá de uma suposta vulnerabilidade, eu posso combater que não, eles estão em vulnerabilidade social. Nós devemos continuar combatendo e pedir para que todos cuidem da saúde financeira tanto quanto da saúde física. Controle das nossas dívidas, das nossas finanças, imagina para pessoas que realmente passam aí uma dificuldade, se realmente são uma camada mais vulnerável da sociedade, né? Fica bem complicado. Olha, nosso seguidor, o Emerson Souza, perguntando, doutora, uma dúvida que não é do tema de hoje, mas uma pessoa de 44 anos sem renda, cardíaca e está prestes a fazer uma troca de válvula, cabe DPT ou auxílio temporário? Depende tudo da renda do grupo familiar, porque não depende só da comprovação da incapacidade e impossibilidade de trabalhar para o próprio sustento. Dependerá da análise também da renda do grupo familiar, porque os benefícios de transferência de renda previstos pela assistência social, o Bolsa Família prevê a renda per capita de meio salário mínimo e o Bolsa Família de 1/4 do salário mínimo. Então, Emerson, precisa analisar não só a questão cardíaca, precisa buscar os laudos para verificar se esse problema cardíaco causa impedimentos de longa permanência, que obstrui a participação em sociedade igual forma com as demais pessoas dessa idade dele, e também fazer essa análise da renda do grupo familiar. Olha, estou olhando aqui, acho que foram essas as últimas dúvidas dos nossos seguidores. Agradecer de novo a doutora e em breve faremos mais uma live. Muito obrigada pelo espaço, tirar as dúvidas dos nossos seguidores. Obrigada. E a próxima vez a gente vem com outro assunto mais recente para a gente conseguir tirar as dúvidas e passar maiores informações para os nossos seguidores. Boa tarde. Obrigada, até logo. Boa tarde a todos.